Glória a Jesus. Até o 8. Do 1 ao 8. Livro de Romanos. Carta aos Romanos, escrita por Paulo. Verso 5. Do 1 em diante. Quem achou diz amém. Quem achou diz amém? Amém. Então a palavra do Senhor nos diz assim essa noite. Prestem bem atenção no texto. Portanto, sendo justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabemos que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós. Porque estando nós ainda sem força, Cristo a seu tempo morreu pelos ímpios, pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo. Talvez alguém ouse morrer pelo homem bom, mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Glória a Jesus. Podem sentar, glorificando o nome do nosso Senhor. Serei breve, irmãos. Serei breve, porque esse texto, ele por si só, já falou tudo. Por si só, se eu fosse para casa agora, eu já tinha recebido em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Quando você lê aqui, portanto, sendo justificado pela fé, temos paz com Deus. Então eu quero lembrar os amados irmãos, que a gente voltando lá para Gênesis capítulo 1, quando Deus fez o homem, Adão, e fez Eva, a sua adjuntora e companheira, Deus, ele tinha comunhão com a sua criação. E a partir do momento que Deus disse a Adão, não comeis do fruto dessa árvore, e Eva comeu e deu a seu esposo, e os dois foram banidos do paraíso. Eles foram expulsos por ter praticado o pecado, aquilo que Deus tinha dito que eles não fizessem, eles fizeram. Então naquele momento, o pecado entrou no mundo através de um homem. E, em consequência do pecado, a morte. Os primeiros que sofreram foram os animais, porque Deus assim fez o sacrifício de 2 animais para tirar sua pele para vestir o homem e a mulher. Sim ou não, irmãos? Sim. Então foram os primeiros a sofrer, foram os animais, e depois a humanidade. Então nós estamos destituídos da glória de Deus. Nós não merecíamos a graça do Senhor, nós não merecíamos o amor de Deus, mas mesmo assim Ele amou a mim e a você. Mesmo assim Ele nos amou. O homem era inimigo de Deus, porque a nossa natureza é pecaminosa. Nós queremos sempre pecar, nós procuramos um meio de não pecar, mas quando vemos já estamos pecando. Então o bem que eu queria fazer, eu não faço, mas o mal que eu não queria fazer, quando eu vejo, eu já tenho feito. Essa é a natureza humana, é a natureza do ser humano. Então nós somos falhos, somos pecadores, não merecemos o que Deus deu a nós, o seu amor. Um amor incondicional, um amor que supera todas as coisas, um amor que não tem como explicar.
Essa noite, se eu procurar 1000 palavras para explicar o amor de Deus, eu não vou conseguir chegar aonde eu queria chegar. Porque é incomparável o amor de Deus. Então, no momento que fomos justificados pela fé, aqui no texto, nós temos paz com Deus. Sabe o que é paz com Deus? Paz com Deus não é um sentimento. Um sentimento é quando você tem a paz de Deus. Aí você tem um sentimento porque você tem a paz de Deus com você. Mas a paz com Deus é um status que Deus lhe dá. A partir do momento que você aceita Jesus, que você não procura pecar mais e faz tudo que o Pai manda, você tem um status de filho. Você tem a paz com Deus porque você foi reconciliado com o Senhor Deus, com o Senhor Jesus. Então, irmãos, hoje nós temos a paz de Deus. Nós temos a paz de Deus entre nós, através do seu Espírito Santo. Mas também temos um status que ninguém pode tirar de mim e de você, porque o preço já foi pago, que é a paz com Deus. É um status que nós temos, é o nosso nome escrito no livro da vida. Mas para o nome ser escrito lá no livro da vida, alguém teve que pagar um alto preço, sim ou não? Alguém teve que morrer. Assim como lá em Adão, quando Adão pecou e a morte entrou no mundo através de um homem, e foi sacrificado 2 animais para que tirasse sua pele e vestisse eles. Assim, o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo, derramou seu sangue naquela cruz por mim e por você. Então, que amor é esse? Que amor é esse que um homem, no texto diz? Qual é um homem que vai dar a sua vida por outro homem sem nem conhecer essa pessoa? É fácil você dar a vida por seu irmão, por sua mãe, por sua esposa, por seus filhos. Mas é fácil você dar a sua vida por alguém que você nem conhece? Quem é este ser humano que vai querer dar a sua vida por uma pessoa que não conhece? Irmão, não tem esse. Deus não conhecia todos nós naquele momento, mas mesmo assim Ele deu a vida dele por mim e por você. Naquele momento que Jesus foi para aquela cruz, Ele não queria saber se você era pobre, se você era rico, se você tem benefício, se você tem doença, se você não tem. No texto diz que Ele morreu por muitos. Ele veio para os dele, que foram os judeus, e os dele o rejeitaram. Então, nós fomos justificados pela fé. Não precisa Jesus justificar o amor dele por mim e por você, porque a ação que ele fez já justifica tudo. O amor que ele teve naquele momento já justifica as enfermidades que assim ele levou naquela cruz, para que eu e você viesse estar hoje aqui louvando a Ele, glorificando o nome dEle. Só Jesus faz isso. Só Jesus tem um amor desse. Se você procurar vários textos na Bíblia, fala do amor de Deus. Fala quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, que ele chorou. É amor. Fala do sofrimento dele. Você sabe que é um sofrimento você estar orando, como Jesus estava orando e dizendo: Pai, se for da tua vontade, livra de mim esse cálice, e dos seus poros suando sangue. E mesmo assim, ele não quis saber. Você não pecar enquanto você se afastar do mal e do pecado, o Espírito Santo está ao seu lado, está lhe convencendo que você não deve fazer aquilo, que você não deve fazer isso. Mas vamos imaginar agora neste momento, Jesus voltou, levou os escolhidos dele,
e o Espírito Santo subiu junto. E quem ficou? Quem vai lhe convencer do pecado? É só você e você. Porque Deus levou os escolhidos e você ficou. Imagine você ficar nessa terra com o anticristo reinando, sem o Espírito Santo para lhe convencer do erro. Como é que você vai se convencer que você está errado? Não sou eu, Marcos, não é o pastor Rogério, não é nenhum dos irmãos que convence você do pecado, mas sim Deus, sim o Espírito dele, que convence eu e você do erro e do pecado, para que não venhamos fazer de novo, para que não venhamos perder o direito à salvação. O dinheiro para este mundo é importante, sim, é importante. Precisamos nos alimentar, nos vestir. Mas o mais importante de todas as coisas é a minha e a sua salvação. Não adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma. Esquecermos do amor de Deus por mim e por você. Porque quando a gente peca, a gente esquece. Quando a gente erra, a gente esquece de quem morreu naquela cruz para que eu e você fosse salvo. Quando a gente faz algo de errado, fala do irmão, ou se nega a dar um perdão a outro irmão, a gente está se esquecendo que foi Jesus que pagou o preço para que eu e você estivesse aqui. Então que não venhamos esquecer desse amor incomparável, desse amor. Que não venhamos nos esquecer de que Deus nos amou primeiro sem merecermos, ainda fracos e pecadores, como diz o texto. Porque estando nós ainda sem forças ou fracos, Cristo a seu tempo morreu pelos ímpios, morreu por nós. Pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo. Dificilmente alguém morrerá por um homem justo. Mas um justo morreu por mim e por você. Um justo sem pecado. Ele não tinha um pecado, ele não tinha. Mas ele levou sobre si todos os nossos pecados e as suas enfermidades. Por amor. Então, tenta explicar aí, irmão, que amor é esse? Que amor é esse que Deus nos ama de tal forma, e às vezes nos esquecemos desse amor, e às vezes nos esquecemos de amar o nosso irmão, porque na Bíblia diz: quem ama a Deus ama seu irmão. Aquele que não ama seu irmão não pode dizer que ama a Deus, porque o amor de Deus não está nele. Irmãos, lá no livro de Romanos, quem quiser acompanhar, capítulo 8, verso 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Não existe nada que nos separe do amor de Deus. Se você ler o livro de Romanos, o capítulo 5, do 10 para baixo, você vai ver que eram os inimigos de Deus, que nós não tínhamos, mas pela morte de Jesus, no 10 diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Então, Deus se reconciliou comigo e com você, através do seu Filho Jesus, que ele morreu na cruz, derramando o seu sangue, para que nós se reconciliássemos com o Pai, e nós tivéssemos direito à vida eterna. Você já imaginou isso aí? Reflita nisso aí. Como é? Nós éramos inimigos de Deus, e hoje nós somos filhos, co-herdeiros, que vamos comer da árvore da vida,
e vamos viver eternamente com o nosso Senhor Jesus nos céus. Qual é a opção que você quer escolher para você? Passar a eternidade com Jesus ou passar a eternidade queimando no lago de fogo e enxofre com os anticristos? Então, irmãos, é o amor de Deus, não tem comparação. É um amor incomparável, é um amor incondicional, é um amor sem igual. Sabe por que é sem igual? Eu vou lhe dizer agora por que é sem igual. Porque você ama uma pessoa e chega a um certo ponto de seu amor acabar pelaquela pessoa. Porque às vezes a pessoa faz mal a você e você quer deixar de amar aquela pessoa. E às vezes você deixa de amar aquela pessoa e não ama mais. Mas com Deus é diferente. A gente erra, a gente cai, a gente peca, a gente pede perdão e Ele perdoa, e Ele ama, e Ele ama, e Ele continua amando, e o amor dele não acaba, e Ele continua amando, e ama mais ainda, e ama mais um pouco, e a gente erra de novo e pede perdão, e Ele diz: eu te amo, eu quero você na minha casa, nos meus pés, porque eu te amo. Glória a Jesus. Então que amor é esse? Glória a Deus. E a gente às vezes nega esse amor de Deus por mim e por você. Glória a Jesus. E às vezes a gente não quer receber esse amor. Foi Jesus que morreu. Não foi eu, irmão Marco, não foi pastor Rogério, não foi não. Foi um justo que derramou seu sangue por muitos ímpios e pecadores. Verdade, meu Deus. Então não tem igual. A gente pode deixar de amar a nossa esposa, ou os nossos maridos, os nossos filhos, os nossos irmãos, as nossas mães, mas nunca podemos deixar de amar a Deus, porque Ele nos amou primeiro e morreu por mim e por você. Aleluia. Então o amor dele é incomparável, é insubstituível. Não tem amor na terra que substitua o amor de Deus. Glória a Deus. E sabe como a gente faz para amar Ele? É simples demais. É muito simples amar Deus. Eita, Deus grande. Sabe quando Ele se alegra? Sabe quando Ele sente o teu amor por Ele? Oh, glória. É quando tu ama teu irmão. Aleluia. É quando tu perdoa o teu irmão pelos erros que ele fez contigo. É quando tu pede perdão e teu irmão aceita. Eita, meu Deus. Lá no livro de 1 João, capítulo 3, verso 14 e 15, diz: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos irmãos. Todo aquele que aborrece o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Então não sejais homicida, amai o teu irmão. Amai a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E amai a teu próximo como a ti mesmo. Tu fazendo isso, tu estás amando a Deus, porque Ele te ama de uma forma incondicional. Lá no livro de João, capítulo 3, verso 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Promessa: vida eterna, pelo amor. Qualquer história de amor que você escutar, qualquer escrita pelo homem, tem final trágico, sim ou não? Vamos refletir um pouco. O Titanic, um casal, teve fim trágico, sim ou não? Romeu e Julieta teve fim trágico, sim ou não? Mas o amor de Jesus com a sua noiva não tem final triste. Sabe por quê? Porque Ele não está naquela cruz morto. A morte achou que tinha vencido no primeiro dia. A morte achou que venceu no segundo dia. Mas no terceiro dia Ele ressuscitou para continuar nos amando e nos salvar. Então não existe final triste
para o amor de Deus para nós seres humanos. É o único amor verdadeiro que a gente não consegue compreender, porque Ele nos ama tanto, mesmo a gente sendo falho, ímpio, pecador, e não merecer essa graça que Ele nos dá. A graça que Ele nos dá não é um livre acesso para pecarmos, não, mas é um livre acesso para amarmos a Ele. É um livre acesso. Quando Ele morreu na cruz, o véu do templo se rasgou. Sim ou não? Sim. Foi de alto a baixo ou foi de baixo para cima? Foi de alto a baixo. Sabe por quê? Porque foi Deus que rasgou o véu, para que eu e você tivesse o acesso diretamente a Jesus e a Deus, para glorificar Ele, para exaltar o nome dEle, sem precisar de sacerdote, porque o sacerdote hoje é eu e você, quando estamos de joelho no nosso quarto. Nós somos os sacerdotes. Então o véu do templo se rasgou por amor, para que eu e você tivesse o livre acesso para amar a Ele, e Ele nos amar mais ainda, porque Ele nos amou primeiro, para que a gente pudesse adorar, glorificar o nome dEle e exaltar a Ele, que é o único merecedor de toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Pode ficar de pé, irmão, vou terminar.